Paz do Senhor, meus irmãos, dando sequência na leitura. Hoje é sábado, como nós já havíamos combinado e acordado. 4 capítulos no sábado e 4 capítulos no domingo. Hoje nós iremos dar continuidade na leitura no livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, lembrando e relembrando, um único livro histórico no Novo Testamento. Capítulos 13, 14, 15 e o 16. Vamos à leitura? Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Olha que coisa muito interessante, logo no início dessa leitura, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo falando, olha só. E disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Outro ponto interessante. Perceba aqui, ó, que às vezes a pessoa fala assim: olha, Saulo teve o nome mudado para Paulo. Não. Olha o que o Espírito Santo está dizendo aqui, ó. Apartar-me a Saulo. E nesse capítulo 3 nós já vamos entender o porquê. Vamos avançar. Para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo eles as mãos sobre ele, o despediram. Paulo e Barnabé pregam em Chipre, e Elimas o encantador. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E, chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, e este, chamando assim a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando o apartar da fé o procônsul. Todavia, olha agora, ó, Saulo, que também se chama Paulo. Capítulo 13, versículo de número 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Então, por que nós ouvimos falar como Paulo? É simples. O nome Saulo, lá na frente nós vamos ver que o Saulo, também chamado Paulo, ele era da tribo de Benjamim. Então, ele recebe esse nome Saulo em homenagem ao rei Saul. Ó, se você tirar o O do nome do Paulo, fica o quê? Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Qual tribo era o rei de Israel? O primeiro rei, Saul, da tribo de Benjamim. Ele era um benjamita. E Saulo também. E ele recebe esse nome em homenagem ao rei Saul. Então, peraí, por que Paulo e Saulo? Porque Paulo é o nome que ele tem da origem gentílica. É o nome que ele tem quando ele consegue... Por exemplo, vou simplificar aqui, ó, quer ver, para você entender? Ó. Pedro Paulo, João Vitor, Ana Vitória, Isabel Cristina. Sabe mais ou menos assim? Então ele tem o nome Paulo quando ele consegue o direito da cidadania romana por uma grande soma. Como ele vai ser apóstolo dos gentios, então como Paulo é um nome gentil, é um nome que mais se identificaria com as pessoas que ele iria levar o evangelho, então ele opta de usar o nome Paulo, que traduzido para o nome, a transliteração, a etimologia da palavra Paulo é pequeno, baixa estatura. E Paulo, ao contrário do que muitos pensam, ele não era um homem zarrão, ele era baixo. Entende? Então, por isso que as pessoas fazem até equívoco, falando que ele teve o nome mudado. Não, ele não teve o nome mudado. Ele teve a sua história mudada. Ele teve o seu caráter transformado. Quando ele teve um encontro com a pessoa santa e bendita do Espírito Santo de Deus, com Jesus Cristo, o Nazareno, no caminho de Damasco. Mas o nome dele permanece o mesmo. Eu estou provando para você biblicamente. Ele teve um encontro no capítulo 9, ó, e no capítulo 13, o que o Espírito Santo fala? Apartai-me a Saulo. E agora no mesmo capítulo 13, no versículo 9, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo.
Pegou mais essa? Vamos avançar. Versículo de número 11. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, ou seja, em volta, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia, da Pisídia e a oposição dos judeus. Partindo de Pafos, Paulo e os que com ele estavam chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram em Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram-se, e depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo, pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, os que temeis a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiro na terra do Egito, e com o braço poderoso os tirou de lá, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de 40 anos, e destruindo 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhe deu juízes, até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e deu-lhes por 40 anos Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Está vendo aí? E quando este foi retirado, lhes levantou como rei Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. E da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviado a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este os que habitavam em Jerusalém, os seus príncipes, condenando-o, cumprindo assim as vozes dos profetas que leem todos os sábados. E, embora não achassem alguma causa da morte, pediram a Pilatos que lhe fosse morto. E, havendo ele cumprindo todas as coisas dele, estavam escritos, tirando do madeiro, puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiam com ele da Galiléia a Jerusalém, e são tuas testemunhas para com o povo. E nós nos anunciamos que a promessa foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitará dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas fiéis bênçãos de Davi vos darei, pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi o seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, e foi posto junto aos seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notórios, varões e irmãos, que por estes se anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei, a lei de Moisés, não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo o que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra que não creis que alguém vô-la há de contar. E, saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas.
E despedida na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou, e eu pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram-se da palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas das mulheres religiosas e honestas e as principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e o lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então perceba agora que Paulo, ele vai dando sequência no ministério, ele vai dando sequência naquilo que Deus confiou em suas mãos, com ousadia, com autoridade, com coragem, com intrepidez e, acima de tudo, lembra do preparo? Com muito preparo, com muita sabedoria. Ele vai citando, ele vai pontuando. Você vê, ele vai citando salmos. Desculpe, ele vai citando salmos, pontuando para quê? Para que os judeus pudessem entender que ele só estava testificando aquilo mesmo que os próprios profetas e os salmistas já haviam falado acerca de Jesus. E aquilo impactou o povo, porque abriu a visão. É mais ou menos assim, você que está acompanhando a leitura e já leu alguns textos, como por exemplo, alguns exemplos aqui. Você sabia que Tomé teve aquela atitude de coragem? Todo mundo só fala da incredulidade de Tomé, lembra que eu falei esse ponto? E aí Tomé falou, não vamos para morrer com ele. Você sabia que foi Tomé quem fez a pergunta, que todo mundo cita o João 14,6? Tomé que falou, não sabemos o caminho, ensina o caminho. Aí Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, assim como a sua mente está abrindo nessa leitura, em alguns pontos que eu vou destacando, da mesma forma era o que acontecia com os discípulos, com os apóstolos. Quando Paulo, ele ia expondo a palavra, ele ia pontuando. E isso é fazendo o quê? Abrindo a visão espiritual, abrindo o entendimento, para que eles pudessem compreender, entender as santas e sagradas Escrituras. Mas como sempre, Jesus já havia advertido previamente: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, perseguindo e mentindo, disserem todo o mal ao meu respeito. Alegrai-vos, exultai-vos, porque grande é o vosso galardão, grande é a vossa recompensa no céu. Porque assim como perseguiram os profetas, perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Então você vê que a palavra se cumpre. Não é só bênção, não é só vitória, não é só conquista. Tem luta, tem aflição, tem lágrimas, tem perseguição. Mas nós temos que estar preparados, mas nós temos que estar com a nossa casa edificada sobre a rocha, para não retroceder, para não cair, para não voltar atrás, mas para cumprir com esmero, com afinco, com dedicação, com muito amor, com muito preparo, o nosso chamado, a nossa vocação e a missão a qual o Senhor confiou em nossas mãos. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Os anjos anelam, os anjos desejam o quê? Pregar o Evangelho. Deus falou, não, essa missão, esse dever, essa incumbência, essa obrigação, essa ordenança, eu vou confiar, eu vou outorgar, eu vou dar a minha obra-prima, a primícia da minha criatura, da minha criação, que somos nós seres humanos, feitos semelhança à imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Capítulo 14, vamos seguir. O Evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe, sucesso e perseguição à volta a Antioquia. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falavam de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, a qual dava testemunho da palavra, da sua graça, permitindo que por sua mão se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade.
uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos, havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, como seus principais para os insultarem e apedrejarem. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregava o evangelho. E estava assentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo, desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te, direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, dizendo, em língua licaônia: fizeram-se os deuses semelhante aos homens, e desceram até nós. Chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo à entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhe. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Paulo e Barnabé rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando, gritando, dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo, sem testemunho, beneficiando lá do céu, dando-vos chuvas em tempos frutíferos e enchendo de mantimento, de alegria, o vosso coração. Olha a diferença entre Paulo e Barnabé e Herodes. Quando nós vemos nos capítulos anteriores, Herodes, quando viu o povo exaltar, voz de Deus, ele imagina, eu sou um Deus mesmo, eu. Foi ferido e morrido como bicho. Paulo e Barnabé, após a cura de um homem que nunca tinha andado, a multidão vai chamar um de Júpiter, vamos ver no texto aqui, ó, você vê, eles colocaram o nome neles, ó. Chamavam a Júpiter a Barnabé, versículo 12, e Mercúrio a Paulo. Rasgaram as suas vestes e Paulo pulou no meio deles gritando: não, nós não somos deuses, não, aqui não é nem Júpiter nem Mercúrio, aqui somos seres humanos, imperfeitos, pó, barro e cinza, igual a vocês. E ele começa a aproveitar aquela oportunidade, já que ele tinha a atenção do povo, conectou com aquele milagre, com aquele prodígio maravilhoso, ele começa a enxertar a palavra. E ele segue dizendo no versículo 18: dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e Icônio, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora das cidades, cuidando que estava morto. Olha aí, ó, fez o bem, pregou a palavra, curou aquele paralítico e foi apedrejado. Não é só vitória. E eles pensavam que ele estava morto. Versículo 20: rodeando os discípulos, levantou-se e entrou novamente na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Olha o que ele fez, ele fingiu que estava morto. A hora que ele viu que era só os discípulos que estavam por porta, ele despertou de novo e entrou novamente dentro da cidade. No dia seguinte ele partiu para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então não é só vitória. Temos tribulações também, temos aflições também, temos perseguições também, teremos difamações também, teremos opositores também, entende? E isso só vai se cumprir na vida daqueles que estiverem em obediência, em conformidade com a vontade soberana de Deus. Não é novidade, é apenas o cumprimento da palavra. E ele diz no versículo 23, havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos entre cada igreja, orando com Jesus, e encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram, reuniram-se à igreja e relataram
quão grandes coisas fizeram por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Olha que coisa interessante, eles reúnem os discípulos, ele não vai contar a história triste. Claro que certamente ele deve ter contado alguns episódios, o apedrejamento, da perseguição, mas o que ele vai contar? As bênçãos. O que ele vai contar? As vitórias. O que eles vão contar? Testemunhos de como o Senhor abriu a porta aos gentios da fé. Olha, Deus fez grandes sinais, Deus curou um paralítico, olha, Deus alcançou ali, Deus alcançou ali, Deus salvou ali, entende? Que coisa maravilhosa, você vê, e não ficaram fazendo beicinho, não ficaram reclamando com Deus, ai Senhor, sou teu servo, foi apedrejado, ai Senhor, fui teu servo, fui caluniado, é o termo que é usado hoje, né, entre a diferença da geração raiz e a diferença da geração Nutella. Não, nada de Nutella, era a raiz mesmo. Não, Jesus já tinha avisado que o negócio ia estralar, Jesus já tinha avisado que ia ter perseguição, que ia ter luta, então está se cumprindo a palavra, ou seja, estou no caminho certo, estou na direção certa, não vou retroceder, não vou parar, não vou declinar, nem para a esquerda, nem para a direita, eu vou avançar, porque eu tenho uma obra, eu tenho uma missão a ser cumprida. Capítulo 15. A questão acerca do rito mosaico e a assembleia em Jerusalém e a sua decisão. Aqui no capítulo 15, deixa eu te dar a informação, é o primeiro concílio. É o primeiro concílio. Depois, quando você avançar e fazer um curso e se aprofundar um pouco mais, você vai ver que foram 7 concílios ao longo de toda a caminhada. E esses concílios, eles eram para quê? Para tratar acerca de alguns assuntos que viriam a ser como normas de regras, práticas e fé. E aqui vai ser tratado o primeiro concílio, biblicamente no livro histórico, o primeiro concílio da história que vai aparecer aqui é esse concílio. Então, redobre a atenção e preste atenção para que você possa ter um entendimento claro do que esse concílio tratava. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidares, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, lá foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e anunciavam-lhe quão grandes coisas o Senhor tinha feito entre eles. Então, qual era a questão aqui? Eles estavam dizendo que ainda, agora já é Novo Testamento, tá? O testador Jesus já havia morrido. Então, já havia sido estabelecida um Novo Testamento, a igreja já estava estabelecida. Eles estavam dizendo, afirmando que ainda tinha que fazer o quê? A circuncisão. Cortar a pele do prepúcio do órgão masculino do filho, do primeiro filho primogênito, do sexo masculino, para que ele pudesse ser salvo. Essa era a questão. E os gentios vão ter que se circuncidar também para poder ser salvo? E aí eles chegam em Jerusalém. Olha agora, ó. Versículo de número 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Versículo de número 6. Congregaram-se, reuniram-se, pois após os apóstolos e os anciões, para considerar esse assunto, ou seja, para poder tratar, para resolver, para solucionar. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse, agora Pedrão está na cena, toma a palavra mais uma vez: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu entre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios.
E havendo ele se calado, tomou Tiago a palavra dizendo: Varões, irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam a palavra dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, fará todas essas coisas, que são conhecidas desde todas a eternidade, pelo que julgo que não deve perturbar aquele que dentre os gentios se converter a Deus. Mas escreveu-lhes de se abstenham das contaminações, dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado de sangue, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem pregue, e a cada sábado indo nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, toda a igreja, eleger varões dentre eles, e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos, e os irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhe tendo nós os mandado, ou dado o mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, ou seja, em conformidade, em consonância, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Saulo, homens que já expuseram a vida pelo Senhor, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais da boca vos anunciaram também a vós mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Olha aqui a decisão final: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação. Dessas coisas farei bem, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles então despendido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortavam e confirmavam os irmãos com muitas palavras. Detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali, e Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então, o que ficou decidido aqui? Que nós, gentios, os não-judeus, não precisaríam mais se circuncidar, não precisaria mais guardar o sábado e as leis e os ritos mosaicos. Tá vendo aqui? Eu não tenho nada contra quem guarda o sábado, tá bom? E eu gosto de citar nome. Por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela guarda o sábado. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor por isso. Não há nada de errado nisso. O problema é você guardar o sábado e condenar quem não guarda. É aí que está o problema. Eu não vejo nada de errado em quem não come carne de porco. Tudo bem. O problema é o fato de você não comer e você condenar os que comem. Eu não vejo nada de errado em tomar café. O problema é os que não tomam e condenam os que tomam. Então, esses são preceitos e ordenanças humanas que o Jesus fala em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas e preceitos que são doutrinas e preceitos do homem. Aqui o texto fica bem claro que tem que se abster da prostituição, se abster de carne sufocada. Aí você não entende, né? Carne sufocada é simples. O animal, por exemplo, vamos colocar um exemplo de uma galinha, de um frango, né? Ele não pode ser morto daquela maneira que, tipo, destronca o pescoço, ele fica ali agonizando. Isso é carne sufocada. Ele tem que ser sido, tipo, passar a faca no pescoço, né? Onde geralmente se sacrifica. E aí o sangue vai. Comer carne sufocada. Você que gosta aí agora, ó, vai ficar aí um adendo aí, ó. Chouriço. Chouriço é carne sufocada.
E aí você pesquisa outros tipos de carne sufocada, você vai aprender. É isso que ele está falando aqui, ó. Então, aqui, ó, a sentença foi essa, ó, versículo 29 do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. O que é esse ponto aqui? Deixa eu citar. É aqueles que dizem assim, ó, ai, não tem nada a ver ir lá na quermesse, ai, não tem nada a ver ir lá comer a oferenda de Cosme e Damião. Como não? Se você pegar e depois fazer um estudo mais aprofundado sobre o ocultismo, deixa eu te falar aí pra você. Sabe aquela santa que você vê lá no Rio de Janeiro e eles colocam assim, ó, Nossa Senhora dos Navegantes? Por trás daquela santa, daquela imagem, tá? Presta atenção, tô falando da imagem. Existe ali o que? Iemanjá. Aqueles santos, aquelas imagens, o ocultismo é isso, é um algo oculto por trás daquilo. E a pessoa não sabe. Isso está sendo consagrado a quê? Está sendo consagrado aos ídolos. Entende? Então, está falando bem claro aqui que nós não devemos fazer parte, porque no capítulo 6 de Coríntios fala que parte tem o fiel com o infiel, que comunhão tem a luz com trevas, que comunhão tem o altar de Cristo com o altar de Belial. Nenhuma. É isso que ele está falando, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação, dessas coisas farei bem, se vos guardares, bem vos vá. Então essa é a sentença. Então o primeiro concílio de Jerusalém, ficou acertado que nós não deveremos mais guardar a lei. Entende? E depois nós vamos ver lá na frente que Paulo vai ratificar várias vezes sobre isso também. Mais uma vez aquilo que Jesus já falou. Então perceba, aí você fala assim, puxa pastor, mas isso aí tá fora da palavra. Não. Os mandamentos eles continuaram. Se você observar, por exemplo, nós vamos colocar um mandamento, para não ficar muito longo o vídeo, que eu já estou na reta final. E um dos 10 mandamentos. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o animal do teu próximo. Um dos 10 mandamentos, não cobiçar. E aí se você cobiça, pela lei de Moisés, era necessário 2 ou 3 testemunhas para ver o quê? Uma sentença, uma condenação. Olha agora no Novo Testamento. Jesus vai dizer no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, se você olhar, se você atentar para uma mulher e no seu coração cobiçar, desejar, na verdade eu digo que você já pecou. Tá vendo aí? Na graça, ao contrário do que muitos pensam que está mais suave, mais tranquilo. Não! Antigamente estava de 2 ou 3, agora só pela sua cobiça. E Deus é aquele que sonda e esquadrinha o meu e o teu coração, o meu e o teu pensamento e entendimento. Entende? Então se você for observar, todos os mandamentos eles estão aqui intrinsecamente ligados no Novo Testamento. Só que de uma forma totalmente diferente. Tirando daqueles ritos ritualísticos, porque quando Jesus fala assim, ó, quando o véu se rasga de alto a baixo, era o quê? Era que agora iniciava-se uma nova dispensação, um novo tempo, uma nova era. E que tempo é esse? E que era essa? É o tempo, é a dispensação, é a era da graça, do favor imerecido, onde o cordeiro, lá de Isaías 53, mudo, calado, sem mancha, sem mácula, sem imperfeição, foi sacrificado, e o cordeiro, Jesus. E o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado, de toda injustiça e de toda transgressão. Entendeu aí? Olha a importância de você ler a palavra com entendimento. Então não há nada de errado, como eu falei para você, as pessoas que têm essa prática. O problema é você condenar aqueles que não observam a sua prática. E aí vai dar um problema muito sério, porque quando nós chegamos lá na carta do Tiago, ele vai dizer assim, que aquele que tropeça em um só ponto da lei, ele tropeçou em toda a lei. Então tudo bem, a lei era dividida da seguinte maneira, 613 preceitos, ordenanças e mandamentos, de caráter e ordem cerimonial, sacrificial, civil, religioso, alimentar. Imagina. E aí, eu só estou guardando o sábado. E os outros 612? Eu amasso e jogo na lata do lixo? Tá entendendo aonde vai dar o problema? Então, se você é dessa prática de você guardar o sábado, se você se abstém e não come carne de porco, ou não toma café, tudo bem, beleza, tranquilidade. Mas não condene, não julgue os que não guardam o sábado, os que comem carne de porco e os que tomam café. Pela carne de porco, pelo café, talvez você esteja até não entendendo. Por isso que é importante do estudo. Eu não vou me aprofundar aqui, e aí você procura saber quais são as outras religiões aí que proíbem expressamente comer carne de porco e até tomar café. É mesmo? É mesmo.
Vamos então entrar no último capítulo, capítulo 16. Segundo a viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo o acompanham. Olha que interessante. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendando pelos irmãos a graça de Deus e passou pela Síria, confirmando as igrejas. Chegou a Derbe, a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas o pai era grego, o qual andava, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o qual andava, uma judia crente, o qual dava bom testemunho, versículo 2, o qual dava bom testemunho. Os irmãos que estavam em Listra, em Icônio, Paulo quis que fosse com eles, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus. Olha aqui, Paulo pega Timóteo agora, falou, já vou fechar essa brecha para não dar nada errado. E aí você vê que toda regra há a sua exceção. Então ele faz o quê? Ele circuncida a Timóteo. Fala, já vamos fazer isso aqui, vamos fechar essa brecha, porque lá na frente eu sei que você não vai ter estrutura para suportar. Vamos fechar essa brecha. Então olha, circuncidou. Paulo quis que esse fosse ter com ele, tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Então, Timóteo, você vê, ele era filho de uma mãe judia, mas o pai era grego, ele era gentil. Então falou, vamos fechar essa brecha, se circuncida aí, para não dar nada errado. E ele fez isso, um caso específico, e aí ele foi. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e os anciões de Jerusalém, falando lá sobre o que havia sido tratado no concílio. De sorte que as igrejas eram firmadas na fé e cada dia cresciam em número e aumentando cada vez mais. E passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mícia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Tendo passado por Mícia, desceram a Troade. A visão em Troade, a pregação em Filipos, a conversão de Lídia e do carcereiro e a cura da pitonisa. E Paulo teve de noite uma visão, que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, e concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho, no Evangelho de Troade, fomos correndo em caminho direto para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. Apresentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, no céu encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucros aos seus senhores. E estava seguindo a Paulo, e a nós clamava, dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbando-se, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e o lançaram na praça à presença dos magistrados. E, apresentando-o aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E, havendo-lhes dados muitos açoites, lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces se moveram,
E logo abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro todo trêmulo e prostrou-se ante a Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. E tomando-o consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus, ou seja, toda a casa do carcereiro. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os mandaram os quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo que a palavra dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saís, ide em paz. Aí olha que interessante, ó. Ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram a gente publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tiram-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E então, vindo, dirigiram súplicas, ou seja, pedindo desculpa, e tirando para fora, lhes pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, depois partiram. Então, meus irmãos, a importância do estudo, a importância do preparo, a importância da capacitação é que nos dá base para nós suportarmos tudo isso que esses homens passaram. Olha quanta luta, olha quanta perseguição, olha quanta rejeição. E algumas vezes o Espírito impediu: quer ir para Mícia? Não. Quer ir para Bitínia? Não. Vocês vão descer para Filipos, vocês vão descer para outras localidades. E olha aqui para você ver, tinha uma família para ser alcançada naquela cadeia. O carcereiro, seu filho, sua esposa, uma família. E você já parou se Paulo ficasse reclamando, se Silas ficasse murmurando por eles ter sido espancado, por eles ter sido açoitado publicamente, envergonhado? Mas não. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor. E o que aconteceu? Aconteceu esse movimento que nós vimos. O carcereiro foi salvo, a família do carcereiro foi salvo, ele foi batizado e a sua obra havia cumprido ali. Então os propósitos e os desígnios de Deus, muitas das vezes nós não devemos entender. O importante é nós estarmos na brecha, é nós estarmos no centro da soberana vontade de Deus, como filhos e como filhas, como servos e como servas, amados e amadas, reverentes, obedientes, tementes ao Senhor, à sua palavra e ao seu chamado. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente final de semana abençoado pelo Senhor, e amanhã, querendo Deus, voltaremos com mais 4 capítulos. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade. Que Deus te abençoe e até amanhã. A paz do Senhor.